o som de um copo caindo, um grito e depois o silêncio que precede a destruição. O vídeo começa tremido, vertical, com o reflexo de luzes de neon sobre uma mesa de alumínio. A frase em destaque piscando na tela, o garçom mal educado do centro. Em segundos, milhões de olhos vão julgar, rir, atacar. Mas naquele instante, só há um homem tentando manter o equilíbrio entre a dignidade e o colapso. Bianca Valença Prado, influenciadora de sorriso ensaiado e voz doce como veneno, ergue o celular como uma arma. "Olha a patada que eu levei", ela diz, enquanto o foco mostra Arthur Venâncio de Souza, 34 anos, rosto suado, bandeja úmida nas mãos, olhos de quem luta para não deixar a voz tremer. Ele explica, quase implorando: "Desculpe, senhora, a cozinha já encerrou. Faltam 5 minutos para o fechamento." Mas explicações não rendem visualizações. O público quer drama. Ela insiste, ri, provoca. A câmera se aproxima como fera cercando presa. O som dos talheres vira trilha de tensão. Alguém grita: "Relaxa, moça!" Outro responde com gargalhada. O vídeo corta no momento em que Arthur, exausto, abaixa o olhar. O frame congela. Um rosto simples, transformado em vilão de um enredo inventado. Em poucas horas, o vídeo explode nas redes. "Garçom grosso, demite logo. O cliente sempre tem razão." Comentários como flechas, frios e certeiros. O restaurante Riacho em Brasa vira campo de batalha digital. Mas, no reflexo do vidro atrás de Arthur, algo brilha despercebido. Um cartaz velho, amarelado, com 3 nomes e uma data. Um detalhe mínimo, ignorado por todos. E ainda assim, o primeiro fio que desmontará toda essa mentira. Lá fora, o vento da noite sopra papéis de propaganda e cheiro de fumaça. Dentro do restaurante, o tempo parece parar. O ventilador range, as lâmpadas piscam e a bandeja escorrega lentamente da mão de Arthur. Ele não grita, não revida, apenas observa a luz fria do celular e pensa em quantas vezes já pediu desculpas por algo que não fez. A cozinha fecha, mas a fogueira digital acaba de acender. E ninguém, nem mesmo Bianca, imagina que esse vídeo, feito para destruir, se tornará o início da virada mais inesperada que a internet já viu. Se essa cena já te fez sentir indignação, respira fundo e segura o dedo no like agora mesmo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Essa história não é só sobre um garçom, é sobre todos nós que já fomos julgados sem chance de falar. Aperta o botão de inscrever-se para não perder o que vai acontecer. Depois dessa noite, o momento em que a verdade vira o jogo e o coração de milhões muda de lado. Escreve nos comentários: "Eu fico do lado da verdade", e faz parte de quem ainda acredita que nem tudo é o que a internet mostra. Porque acredite, o que você vai ver a seguir vai restaurar sua fé nas pessoas. O Riacho em Brasa é um desses lugares que resistem à pressa do mundo moderno. Fica numa esquina antiga de paralelepípedos, onde o som dos passos ecoa misturado ao chiado do carvão. O ar é denso, carregado de fumaça e memórias. A placa de madeira gasta, balança com o vento e o cheiro de pão de alho recém-tostado se mistura ao perfume adocicado das flores que a vizinha da frente insiste em colocar na calçada. Lá dentro, a vida tem ritmo próprio. Os ventiladores giram devagar, empurrando o ar quente das chapas. O rádio toca uma música antiga, entremeada por anúncios de jogo e ofertas de supermercado. As toalhas das mesas têm manchas que o sabão já desistiu de tirar. Os talheres brilham, porque Arthur Venâncio de Souza passa um pano neles toda manhã, como quem prepara uma cerimônia. Ele acredita que o detalhe é o que separa o profissional do resto. O gerente Cláudio Menezes caminha com prancheta na mão e olhos de quem enxerga números, não pessoas. Ele fala baixo, mas cada palavra soa como ordem. Lembra de sorrir, Arthur.
Cliente insatisfeito é prejuízo. Arthur responde com um aceno sem discutir. O uniforme está limpo, mas o cansaço denuncia os turnos duplos. Ele cumprimenta cada cliente com um boa noite que soa sincero, mesmo quando o corpo pede cama. Naquela noite, o restaurante vibra com conversas e risadas. Casais brindam aniversários, amigos dividem garrafas, crianças brincam com canudos. O mundo ali dentro parece em paz. Até que a porta se abre e Bianca Valença Prado entra, cercada por dois amigos. Um deles segura o ring light, outro ajeita o cabelo dela antes mesmo de ela sentar. O brilho artificial invade o ambiente, contrastando com as luzes amareladas do teto. Bianca sorri como quem já sabe que está sendo observada. O perfume forte cobre o cheiro da brasa. Arthur se aproxima, caderno em mãos, e pergunta com gentileza: "Boa noite, posso anotar o pedido?" A cena é banal, mas algo no ar muda. É o tipo de silêncio que antecede a tempestade. E lá no fundo, quase invisível, o cartaz amarelado ao lado da máquina de cartão observa tudo. Testemunha muda de um destino que está prestes a ser virado do avesso. Arthur Venâncio de Souza não nasceu para ser garçom, nasceu para cuidar. E talvez por isso nunca soube dizer não sem carregar culpa. Filho de Rita da Conceição, costureira de mãos marcadas por agulhas e fé, e neto de Joaquim Venâncio, pedreiro que lhe ensinou a erguer muros e respeitar alicerces, Arthur aprendeu desde cedo que o trabalho é uma oração silenciosa. Aos 12 anos, carregava copos de plástico nas festas da igreja. Aos 15, já entregava marmitas pelas ruas do centro. Nunca reclamava, apenas dizia que um sorriso era parte do uniforme. Mas com o tempo, o peso da gentileza começou a doer, porque ser gentil demais, num mundo que premia quem fala mais alto, é um tipo de resistência que cobra caro. Arthur é o tipo de homem que lembra nomes, preferências e histórias. Sabe que Dona Elza gosta do café fraco e que o senhor da mesa 6 sempre pede o peixe com mais limão do que qualquer outro. Ele tem memória de cronista. Grava rostos e dores como se fossem capítulos de um livro que ninguém vai publicar. No bolso do avental, um papel amassado, o bilhete da irmã Isadora, 11 anos, com letras tortas e um pedido simples. Não esquece o remédio da mamãe. Esse pequeno papel o acompanha todos os dias, como uma âncora de amor em meio ao caos. Arthur nunca quis fama. Queria apenas ser lembrado como alguém correto. Mas o destino, às vezes, escolhe os mansos para contar histórias que os poderosos jamais entenderiam. Naquela noite, o olhar dele era cansado, mas ainda havia luz, havia bondade. Só que nenhuma câmera quer bondade, quer conflito, humilhação, algo que renda views. E foi ali, entre talheres polidos e promessas não ditas, que o enredo da injustiça começou a se escrever. Bianca Valença, acostumada a transformar qualquer momento em espetáculo, encara Arthur como quem busca uma faísca. E quando ele diz com serenidade que a cozinha já encerrou, a faísca se torna incêndio. O destino dele, até então anônimo, acaba de entrar no campo minado da internet. Bianca Valença cruza as pernas, ajeita o cabelo e olha para o celular como se fosse um espelho sagrado. O ring light acende, transformando o restaurante simples num cenário de reality show. O cheiro de carvão e alho assado perde força diante do perfume artificial que domina o ar. "Gente, olha isso", ela diz com um tom teatral, virando a câmera para Arthur. "Você vai negar um pedido para mim? Sabe quem eu sou?" O garçom respira fundo, tenta não perder o controle. "Senhora, a cozinha já encerrou, mas posso pedir um lanche frio, um sanduíche ou algo rápido?" Bianca interrompe ríspida enquanto os amigos riem. Um deles sussurra: "Filma mais de perto, pega o rosto dele." A câmera treme, se aproxima. Arthur sente o calor subir pelo pescoço, mas mantém o tom baixo.
Peço desculpas. É o horário da casa. A palavra desculpas sai fraca, abafada pelo som das risadas. Do balcão, o gerente Cláudio Menezes observa, mas não interfere. É mais seguro fingir que não viu. No fundo, o medo de perder clientes fala mais alto do que a justiça. Ele foi grosso, Bianca sentencia. A frase cai como martelo. E no mundo digital, a sentença vem antes do julgamento. O vídeo é postado segundos depois. Em minutos, os comentários começam a jorrar. Esse tipo de funcionário merece ser demitido. O cliente sempre tem razão. Que horror! A fogueira acende. Arthur, que não tem redes sociais, só descobre no dia seguinte. Um colega o chama de canto e mostra o vídeo. A própria imagem dele o encara de volta na tela. O rosto cansado, o avental amassado, a china assim. Expressão mal interpretada. Olha, Arthur, você está em tudo quanto é lugar. Ele sente o estômago revirar. O que o mundo viu foi um homem frio e grosseiro. Mas o que a câmera não mostrou foi a cozinha já limpa, as panelas secando, a equipe despedida e o bilhete da irmã no bolso, lembrando do remédio da mãe. A câmera nunca mostra o que realmente importa. Enquanto os comentários se multiplicam, um pequeno detalhe ignora a multidão digital. No reflexo do vidro atrás de Arthur, um cartaz amarelado, preso com fita antiga, mostra 3 nomes e uma data. Um lembrete de algo maior, algo que o vídeo cortou. O público não notou, mas aquele cartaz guarda o início da verdade. Enquanto o vídeo se espalha, a cidade se transforma em tribunal. Cada compartilhamento é uma pedra lançada. Demite esse sujeito. Aprenda a tratar clientes. Mais um mal-educado que não sabe seu lugar. Mas ninguém pergunta o que aconteceu antes do play. Ninguém quer saber quem é o homem por trás do avental. Naquela manhã, Arthur chega ao trabalho mais cedo do que de costume. O corpo dói, mas o hábito fala mais alto. Ele ajeita as mesas, troca as flores velhas por galhos frescos e guarda o bilhete da irmã no bolso. A mãe, Rita da Conceição, teve uma noite difícil. Ele pensou em faltar, mas o aluguel não espera. O cartaz amarelado ainda está lá, colado ao lado da máquina de cartão. Nele, 3 nomes escritos à mão: Arthur Venâncio, Helena Duarte, Lucas Ferreira, e uma data cercada por um coração desenhado com caneta vermelha. É o calendário da Cozinha Solidária, um projeto criado pelos próprios funcionários para servir sopa e pão a moradores de rua todo o último sábado do mês. Arthur não fala disso com ninguém. Ele acredita que o bem não precisa de aplausos. Naquele mesmo dia, a Cozinha Solidária estava prestes a preparar a última refeição do mês. Faltavam ingredientes: farinha, leite e mãos dispostas. Arthur planejava, após o turno, pedir doações em mercearias vizinhas, mas o destino o esperava na forma de uma câmera apontada. Quando Bianca o expôs, Arthur não pensou em si. Pensou no projeto, nas pessoas que dependiam da sopa daquela noite. Pensou na mãe e na irmã que confiavam nele. E foi por isso que não revidou. A raiva daria um clipe curto. O silêncio, talvez, uma chance de ser esquecido. Mas o silêncio, dessa vez, se transformaria em grito. Porque nas redes, enquanto todos atacavam, uma jornalista chamada Marina Pontes, acostumada a investigar injustiças digitais, pausou o vídeo. Algo no reflexo do vidro chamou sua atenção. Aquele cartaz esquecido. Ela deu zoom, leu os nomes, anotou a data e sentiu o instinto de quem fareja a verdade. O público viu um garçom sendo grosso. Marina viu um homem sendo apagado e decidiu acender a luz. Marina Pontes não acreditava em coincidências. Para ela, toda injustiça começa com uma edição mal feita e termina com uma história que ninguém quis ouvir. Quando viu o vídeo, algo a incomodou. Não o tom de Bianca, nem as risadas de fundo, mas o olhar de Arthur.
Era um olhar que já tinha visto antes em tantos outros anônimos que foram julgados sem direito de resposta. Marina trabalha de casa, em um apartamento pequeno, cercada por pilhas de cadernos e recortes de jornal. O ventilador gira preguiçoso, o café está frio, mas a mente dela ferve. Ela dá pause no vídeo, aumenta o brilho e percebe o reflexo no vidro. Aquele cartaz amarelado com 3 nomes e uma data. Isso não é decoração, ela sussurra para si mesma. Abre o navegador e começa a caçada. Pesquisa o nome do restaurante, liga para o número do cardápio online e pede para falar com o gerente. Cláudio atende, a voz tensa, já exausto de jornalistas querendo manchete. Senhora, o caso já está resolvido, a cliente tem razão. Marina interrompe. Não é sobre a cliente, é sobre o que o vídeo não mostrou. Silêncio. Ela pede acesso ao livro de ocorrências, às imagens das câmeras internas e à lista de funcionários voluntários da cozinha solidária. Cláudio hesita, mas a voz firme dela impõe confiança. Em poucas horas, fotos chegam pelo WhatsApp. O cartaz, a lista de nomes, a nota fiscal de uma doação de leite feita no mesmo dia, assinada por Arthur Venâncio de Souza e Helena Duarte, advogada que auxiliava o projeto. Enquanto o mundo cuspia ódio, Marina organizava fatos. Ela descobre que Arthur doava parte do salário para manter o projeto vivo e que naquela mesma noite, enquanto era humilhado, deveria estar cortando legumes para alimentar pessoas em situação de rua. Marina escreve o título de sua futura matéria num caderno velho. O garçom que foi cancelado por ser humano demais. Antes de publicar, decide ir pessoalmente ao restaurante. Chega tarde, quase na hora do fechamento. O salão está vazio, exceto por Arthur, limpando uma mesa com gestos lentos. Ele não a reconhece, mas sorri mesmo assim. Quer sentar? A cozinha fechou, mas posso trazer um café. A voz dele é calma. Nenhum rancor, nenhuma pressa. Marina percebe que está diante de um homem que nunca precisou se defender para provar que é bom. E é ali, naquele instante silencioso, que ela entende. A história que Bianca tentou destruir vai renascer. A madrugada chega arrastando o barulho distante de buzinas e o cheiro de chuva no ar. O restaurante está quase vazio. Apenas Arthur e Marina permanecem. Ele limpa as mesas como quem reza, devagar, com cuidado, como se cada movimento carregasse o peso de um dia injusto. Marina observa, sem dizer nada por alguns minutos, até que decide quebrar o silêncio. Arthur, posso te fazer algumas perguntas? A voz dela é suave, mas direta. Ele assente, sem entender bem o motivo. Marina mostra o celular com o vídeo pausado. Isso aqui é você, certo? Pergunta, mesmo sabendo a resposta. Arthur respira fundo. É, e não tem mais o que fazer. Já está em tudo quanto é canto. Mas ela insiste. Eu vi algo ali, um cartaz atrás de você. O que é aquilo? Arthur se espanta. Ninguém até então havia reparado naquele pedaço de papel amarelado. Ele se aproxima, pega o cartaz dobrado que ainda está preso com fita e mostra. É o calendário da cozinha solidária. A gente prepara sopa para quem dorme nas praças. Marina sente um arrepio. E você estava organizando isso no mesmo dia do vídeo? Ele confirma, sem orgulho, apenas com serenidade. A gente estava terminando a arrecadação. Eu fiquei até tarde tentando conseguir leite e farinha. Quando ela chegou, eu já estava com a cozinha fechada. O pessoal tinha ido embora. A jornalista grava o depoimento, mas algo em sua postura muda. Ela não vê um entrevistado, vê um símbolo. Um retrato de tantos que trabalham em silêncio e são esmagados pela pressa de julgar. De volta ao seu apartamento, ela passa a madrugada montando o quebra-cabeça. Reúne depoimentos de clientes, prints de conversas, notas fiscais, mensagens antigas da página do restaurante.
Descobre comentários de pessoas agradecendo pela sopa solidária. Alguns de moradores de rua que escreveram com a ajuda de voluntários. Marina edita o texto final, com lágrimas misturadas ao café frio. Enquanto o mundo apontava o dedo para um garçom, ele usava as mãos para alimentar quem ninguém enxerga. Quando o sol nasce, a matéria está pronta. O título pulsa na tela. O reflexo no vidro. A história real do garçom cancelado. Ela respira fundo e aperta publicar. Nas horas seguintes, algo inédito acontece. A internet, acostumada a destruir, começa a ouvir. Comentários surgem. Meu Deus, não sabia disso. Julguei sem pensar. Perdão, Arthur. A verdade finalmente respira. O sol mal havia nascido quando as notificações começaram a explodir no celular de Bianca Valença. Você viu a matéria? Tem coisa errada aí. A jornalista desmentiu tudo. Ela desperta assustada, ainda cercada pelos refletores desmontados da última gravação. O rosto inchado de sono e a consciência pesada pela primeira vez em muito tempo. Ela abre o link, o título brilha, o reflexo no vidro, a história real do garçom cancelado. A matéria exibe o rosto de Arthur segurando uma panela de sopa, cercado por voluntários, crianças sorrindo e moradores de rua sendo servidos com dignidade. Bianca sente o estômago gelar. O mesmo homem que ela expôs era, na verdade, um dos fundadores de uma ação solidária que ela nunca teve coragem de fazer. No restaurante, o clima é de espanto e silêncio. Cláudio Menezes, o gerente, lê a reportagem várias vezes como quem tenta digerir um remorso. Ele chama Arthur na sala dos fundos. O garçom entra com o olhar baixo, preparado para o pior. Mas, desta vez, Cláudio fala devagar. Arthur, eu li tudo. Me desculpa por não ter te defendido. A gente devia ter parado aquela gravação. Arthur não responde de imediato. Apenas sorri. Um sorriso pequeno, cansado. Tá tudo bem, chefe. O que importa é que agora as pessoas sabem a verdade. Minutos depois, o telefone do restaurante toca sem parar. Não são mais insultos, são ofertas de ajuda, palavras de apoio, pedidos de desculpa. A hashtag muda de rumo. Mostre tudo. O público começa a entender o dano que um julgamento precipitado pode causar. Enquanto isso, Marina é convidada para falar em um programa de rádio. A apresentadora pergunta: por que essa história te tocou tanto? Marina responde com voz firme: porque ninguém nasce vilão num vídeo de 30 segundos. A verdade precisa de mais tempo que o ódio. Bianca, do outro lado da cidade, decide sair do modo defensivo. Liga o celular, começa uma nova transmissão ao vivo, mas dessa vez sem filtro, sem ring light, sem maquiagem. Eu errei, diz ela, os olhos marejados. Transformei um homem bom em entretenimento. E hoje quero pedir desculpas, não só para ele, mas para todo mundo que eu ensinei a julgar. O vídeo viraliza, mas de um jeito diferente. As pessoas compartilham não pela polêmica, e sim pela humildade. No mesmo instante, Arthur chega ao restaurante para mais um dia de trabalho. Há flores sobre o balcão, bilhetes de apoio presos nas paredes e, sobre a máquina de cartão, o velho cartaz amarelado agora plastificado. O silêncio que antes pesava agora é o silêncio da paz. A história de Arthur espalhou-se como fogo, mas desta vez não para destruir, para iluminar. Em poucas horas, portais de notícia, rádios locais e influenciadores começaram a compartilhar o novo vídeo de Bianca pedindo perdão. As manchetes mudaram de tom. O garçom injustiçado que virou símbolo de empatia. No centro da cidade, pessoas que nunca haviam pisado no Riacho em Brasa começaram a aparecer, não para comer, mas para agradecer. Um senhor deixou um envelope simples sobre o balcão com a frase: pelo seu exemplo, meu filho aprendeu o valor da humildade.
Uma mãe de 3 filhos trouxe mantimentos e chorou ao abraçar Arthur. A cozinha solidária, que lutava para sobreviver, ganhou novo fôlego. Em apenas 2 dias, recebeu mais doações do que em todos os meses anteriores. Leite, verduras, farinha e principalmente mãos. Mãos novas, dispostas, vindas de todos os cantos. Pessoas que se reconheceram no erro e que agora queriam acertar. Cláudio, o gerente, decidiu transformar a dor em aprendizado. Criou uma regra interna. Aqui, celular só serve para registrar o que é bom. O restaurante passou a ser conhecido como o lugar onde o respeito é servido junto com a comida. Marina Pontes, a jornalista, foi convidada para palestras sobre ética e verdade digital. Em uma delas, disse uma frase que ficaria famosa: "Toda injustiça começa quando esquecemos que há um coração do outro lado da tela." E Bianca, fiel à promessa feita em sua live, apareceu no sábado seguinte no mesmo restaurante. Cabelos presos, sem maquiagem, avental branco e mãos tremendo. "Vim ajudar", disse, simples. Arthur a recebeu com serenidade. Ajudar nunca é tarde. Naquela noite a cozinha estava cheia. O barulho das panelas se misturava às risadas, ao som de orações e às histórias de quem um dia também foi julgado por um recorte. Marina filmava discretamente, sem exposição, apenas para registrar o que chamaria depois de o dia em que a cidade parou para ouvir. O reflexo do vidro que antes mostrava um cartaz, esquecido agora, mostrava rostos sorrindo, unidos pela mesma verdade. Ninguém é o que os 30 segundos da internet dizem que é. O que começou como vergonha se transformava em movimento. E pela primeira vez, Arthur sentiu que seu nome não era apenas um crachá. Era um símbolo. Era sábado à noite. O cheiro de sopa quente se misturava ao de pão recém-saído do forno. Do lado de fora, uma fila se formava. Moradores de rua, mães com crianças, idosos com olhares tímidos e agradecidos. Dentro da cozinha, o calor era outro. O calor humano. Arthur mexia a panela grande como quem rege uma orquestra invisível, e cada concha servida parecia um ato de cura. Bianca cortava legumes em silêncio. Às vezes, olhava para Arthur com um misto de culpa e respeito. Ele, sem rancor, apenas dizia: "Aqui todo mundo aprende, uns com o fogo, outros com o perdão." As luzes tremulavam suavemente, refletindo nos rostos suados e felizes. Cláudio organizava os voluntários. Marina tirava fotos discretas. Nenhuma para humilhar, todas para lembrar. Lá fora, pessoas aplaudiam quando o primeiro prato era entregue. Um senhor de cabelos brancos segurou a tigela com as 2 mãos e murmurou: "Que Deus abençoe quem ainda acredita em gente." Arthur sorriu. O mesmo sorriso contido de sempre, mas agora cheio de paz. Sobre o balcão, o velho cartaz amarelado havia sido substituído por outro, plastificado, com letras grandes e firmes. Cozinha Solidária, último sábado de cada mês. Voluntários bem-vindos. Amor, sem filtros. Bianca fez questão de colar o novo cartaz ela mesma. Depois, aproximou-se de Arthur e disse: "Eu usei a internet para te ferir. Agora quero usá-la para te honrar." E pela primeira vez, ligou a câmera não para se exibir, mas para inspirar. Mostrou o projeto, contou a verdade e terminou dizendo: "Nem toda viralização destrói, algumas curam." O vídeo alcançou milhões novamente, mas agora com outro tipo de força, a da empatia. Gente chorando, agradecendo, prometendo pensar 2 vezes antes de julgar. No final da noite, Arthur sentou-se na calçada em frente ao restaurante. Olhou o céu e respirou fundo. A lua iluminava o letreiro gasto do Riacho em Brasa, e por um instante ele ouviu a voz da mãe: "Filho, dignidade não é o que o mundo te dá, é o que você decide não perder." Ele sorriu. E quando a câmera de Marina captou esse instante,
O mundo entendeu o que era verdade. Um garçom humilhado pode virar símbolo de compaixão. Um erro pode se tornar perdão. E a humanidade, às vezes, precisa apenas de um reflexo para se ver de novo. Se essa história tocou você, curta, comente e compartilhe. Que mais pessoas aprendam a olhar além da tela, além do corte, além do instante, porque no fim, o que realmente viraliza é a bondade.